E se amanhã o governo anunciasse que a poupança no Brasil iria acabar? Milhões de brasileiros perderiam todo o dinheiro, os bancos quebrariam, ou isso poderia ser a maior oportunidade da década? Hoje eu vou te mostrar o que exatamente aconteceria e o porquê você deveria se preparar antes que isso aconteça. Porque recentemente o Tesouro Nacional lançou um novo ativo que pretende brigar com a poupança, digamos assim. A poupança ela é meio que cultural, né? Porque ela vem de muito tempo, muitos anos atrás, e que ela faz parte realmente da cultura brasileira. Muitos brasileiros, infelizmente, só acham que existe a poupança como principal investimento, mas que na realidade não é a verdade. Mas o que aconteceria no primeiro dia, se parasse de existir a poupança amanhã, por exemplo? Bem, alguns que conhecem iriam fazer outros tipos de investimentos, como por exemplo, iriam para um tesouro direto da vida, iriam para CDBs, para fundos ou até para colocar dinheiro embaixo do colchão realmente, por falta de conhecimento ou por medo mesmo de não saber investir, não entender disso. E assim, provavelmente, o que aconteceria? Muitas dessas pessoas iriam para investimentos que a maioria dos bancos recomendassem para elas. Porque basicamente o banco nunca vai querer sair perdendo, então ele vai indicar aquilo que for melhor para ele. A segunda coisa que aconteceria é que os bancos eles perderiam uma fonte barata de captação. O que seria isso? Basicamente, a maioria dos bancos oferecem contas poupanças porque é muito barato para eles. Eles não precisam oferecer nada, nenhum tipo de serviço a mais, não tem exclusividade de nada. Então é um tipo de conta que para eles é muito barata. Eles não têm que fazer basicamente nada. Simplesmente oferece o produto que mais é o mais em conta para eles, para a pessoa mais humilde, por exemplo, que ela não quer entender realmente, não quer pagar mais nada de taxa, de nada, então ela opta pela poupança. Porém, o banco faz com que a poupança, ela, por captar mais pessoas, faz com que o crédito em si fique mais barato, porque ele tendo maior capacidade de oferecer mais produtos pela pessoa que está num tipo de investimento como a poupança, uma conta poupança, ele consegue oferecer uma transição mais rápida para uma pessoa, por exemplo, e que faz com que ela consiga ficar mais tempo associada a esse banco. Então, o que ocorre? Quando as pessoas deixam de fazer contas, como não vai ter mais a conta poupança, o que aconteceria? As pessoas optariam por outros tipos de investimentos que não necessariamente os bancos precisam ficar intermediando. Então, as pessoas que conheceriam outros tipos de investimentos poderiam fazer, por exemplo, tesouros diretos, que seria simplesmente a pessoa ir lá e comprar um título, simplesmente. Então não precisaria do intermédio do banco, o que faria que os bancos tivessem menos clientes e ofertassem menos crédito, fazendo com que financiamentos e tudo mais fossem muito mais difíceis serem aprovados. Então, isso faria com que os bancos diminuíssem a sua capacidade de empréstimo. A terceira coisa seria que, se não existisse a poupança mais, o mercado imobiliário seria o que mais sentiria impacto. Porque, não sei se vocês sabem, boa parte da poupança ela é destinada para habilitação de financiamentos imobiliários. Então, parte do valor que é administrado, que é arrecadado nas poupanças, que é cobrado em taxas mínimas possíveis, elas são repassadas para fins de crédito imobiliário. Um banco da Caixa Econômica, por exemplo, que financia o Minha Casa Minha Vida, ele não existindo mais poupança, ele seria impactado de uma forma muito drástica, porque ele é praticamente o crédito que é liberado por conta da poupança. Então, não havendo mais poupança, não haveria crédito para ser liberado. Então, o programa praticamente deixaria de existir, e o que faria com que
as pessoas tivessem muito menos acesso a crédito imobiliário, ou que tivessem acesso, mas seria muito mais caro. Porém, uma certa vantagem, digamos assim, é que fazendo com que não existisse mais a poupança, as pessoas deixariam o comodismo, não, deixariam de simplesmente aceitar, vamos fazer uma conta aqui, que é o básico mesmo, ela vai render uns jurinhos aqui, para mim tá ótimo. Então, as pessoas tenderiam a querer aprender mais sobre investimentos, aprender como lidar com certos tipos de investimentos que antes elas não queriam ou não tinham acesso. Por exemplo, os próprios títulos do Tesouro Direto mesmo, que muitas pessoas ainda ficam com receio, apesar de ser um título com menor risco dentre os outros, porque é basicamente que você empresta para o governo e o governo te paga com juros. Então, assim, basicamente é um título que só quebraria se o país quebrar. Só que, assim, você acredita que se você hoje tem dinheiro no banco, se o país quebra, o que vai quebrar primeiro? Vai ser o banco ou vai ser o governo? Com certeza vai ser o banco que vai quebrar primeiro, porque ele não vai ter como se manter. Então, assim, um título do Tesouro, ele é um dos títulos mais seguros que existem. Não é 100%, lógico, porque nada é 100%, mas é um dos títulos mais seguros. Então, muitas pessoas acabariam tendo que estudar mais, entender mais, e talvez o fim da poupança, fosse o início de uma criação de uma boa educação financeira de verdade no Brasil. Tá, mas se não existisse a poupança, seria muito ruim mesmo? Bem, basicamente, a poupança ela é muito cômoda, porém ela rende muito pouco e muitas vezes ela rende menos do que a inflação. Então, assim, tem muita gente que hoje, por comodidade mesmo, prefere não estudar mais sobre educação financeira, sobre tipos de investimentos, por comodidade e acaba, às vezes, tá perdendo mais dinheiro do que está guardando porque nem sabe exatamente o que ocorre. Porém, basicamente, ó, quando a inflação, quando a Selic está acima de 8,5, ela rende apenas 70% do valor da Selic. Então, assim, você você provavelmente está muitas vezes perdendo para a inflação e você nem está sabendo, ou seja, seu dinheiro está perdendo valor estando parado na poupança, o que não é bom. Então, assim, de repente, isso seria uma coisa boa. Agora, por exemplo, a poupança, ela tem uma das grandes vantagens, que é o que mais fazem os brasileiros utilizarem, é devido à sua liquidez. Porque liquidez nada mais é do que você conseguir pegar o seu dinheiro e colocar o seu dinheiro a qualquer momento. Você tem facilidade e acesso rápido. Então, você consegue pegar o seu dinheiro no momento que você necessita. Ele não precisa ficar lá, precisa ficar tantos meses, anos, não. A liquidez é mais você consegue pegar esse dinheiro o mais rápido possível, quando há necessidade. Então, assim, por ter mais liquidez, ser algo mais rápido e fácil acesso, muitos preferem a poupança. Porém, a poupança, ainda querendo ou não, ela possui riscos, caso você não saiba. Por exemplo, o que ocorreu na época do presidente Fernando Collor, que simplesmente tomou a poupança dos brasileiros. Então, assim, existem diversos fatores. Muitos acreditam que um certo risco baixo, ela tem uma liquidez alta e ela tem a proteção do FGC. Tá, mas você sabe o que é o FGC? O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Basicamente, o FGC ele é um valor que o banco vai te retornar caso o banco quebre, por exemplo, de algum investimento que tenha a proteção, a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Esse investimento ele vai te garantir até R$ 250 mil investidos no CPF e é limitado até 4 vezes esse valor, 4 vezes esse valor a cada banco. Então, a cada 5 anos, se eu não me engano. Mas
ele te garante até 250 mil. Ou seja, se você tem 250 mil investidos, seja na poupança, que tem a garantia do fundo garantidor de crédito, ele vai, se o banco que você possui conta, você tem 250 mil, ele quebrar, o fundo garantidor de crédito te garante te retornar esse valor, você não vai perder. Porém, se você tiver 270 mil reais, ou seja, você tem 20 mil reais a mais investido, se o banco quebrar, ele só vai te garantir 250 mil. Então, não vai ter choro, é o que ele garante. Porém, o que muitos não sabem é que o FGC ele tem uma certa limitação. Ele tem uma limitação não só por CPF, porém ele também tem uma certa limitação de caixa para poder pagar as pessoas. Então, hoje ele está fazendo... Então, basicamente, ele tem esse valor limite, que é o que ele possui em caixa para poder pagar todos os bancos, todos os investidores, se os bancos quebrarem. Então, assim, mesmo que todos os bancos quebrem, ele não vai conseguir pagar todos os investimentos, porque ele tem um certo limite. Como eu disse, também as pessoas podem se perguntar, tá, então haveria um confisco que nem houve na época do Collor, como eu citei anteriormente? Não, porque seria uma estratégia dos bancos, do Banco Central, sei lá, do que for necessário acabar com a poupança devido a algum fator X. Não aconteceria o mesmo, porque apenas foi uma decisão bem tomada ou orientada de acordo com o que os diretores do Banco Central decidiram e tudo mais. Outra coisa é uma tomada de decisão pelo poder, que é basicamente, a partir de agora a gente tomou a poupança para nós vamos utilizar o que está na poupança e vocês acabou o dinheiro que vocês tinham lá, é para a gente. Não é assim. Então, não estou falando de confiscar nada, são situações completamente diferentes. A questão é que, assim, o problema nunca foi a poupança existir, porque ela, como eu disse, foi algo trazido com o intuito de fazer com que as pessoas começassem a guardar dinheiro. Porém, ficou muito cômodo, porque não há mais estratégias de melhorias na poupança, não tem nada sendo tratado para isso. Então, ficou muito cômodo para que os grandes bancos ofereçam isso e lucrem a partir disso. Porém, o que a gente tem que entender é que, como eu disse, o problema da poupança não foi a poupança existir, é apenas depender dela como se fosse a única opção. E você tem que entender que o que faz as pessoas realmente prosperarem é que elas façam uma diversificação, porque uma diversificação dos investimentos, você não ficando só na poupança, você consegue evitar perdas. Você não precisa necessariamente ficar ganhando sempre, mas você consegue evitar perdas, o que é muito mais importante do que você ganhar, para ser bem sincero nos investimentos. Por quê? Em situações de crise, as pessoas tendem a perder muito dinheiro. As pessoas que não diversificam. Por quê? Elas estão com todos os ovos apenas em uma cesta. Isso faz com que, se você está ganhando bastante, chega numa crise, cai tudo e você está perdendo, perde tudo. Tudo que você conseguiu. Então, para isso não acontecer, eu sempre falo, diversifica, faz com que utilize a estratégia certa, investindo um pouquinho em cada tipo de ativo que você conhece, vai aprendendo mais, e para isso você precisa também de uma boa educação financeira, para que você consiga melhorar mais, entender mais, e você não deixar o dinheiro parado, sem estratégia nenhuma, ficar na poupança só porque é o mais cômodo, porque o meu pai falou que era bom, minha mãe falou que era bom, tal. Talvez eles não conheçam outros tipos de investimentos que te dão um retorno real e que você consiga melhorar a sua vida, porque às vezes, como eu disse, é cultural. Muitas vezes seus pais, seus avós passaram isso para eles e eles passaram para você, e que fez com que você simplesmente aceitasse e continuasse nessa estratégia. Eu sou Vitor Castro, e se você quer aprender a investir melhor e aprender mais sobre educação financeira, eu te convido a se inscrever no nosso canal e que você dê um like também no nosso canal,
dê um like nesse vídeo para ajudar e o YouTube entender que a gente está querendo cada vez mais ajudar cada vez mais pessoas. Conto com você, tamo junto e até o próximo.